Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Chanel, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje eu tô aqui com um grupinho bem legal, cara, que é do DIBR. História aí dessa galera que fez um grupo aí de WhatsApp, loucos, né? Fez um WhatsApp. O WhatsApp já enche o saco quando é de família. A família deles tem mais de 200 pessoas falando abobrinha e todo mundo se comparando, né? A gente tá aqui com os 4 idealizadores e a gente vai fazer um bate-papo sobre a importância desse canal. Meu nome é Tati Ferrucci, eu sou designer de produto. Eu estou aqui no interior de Nova York, na verdade, fazendo o meu mestrado, também em design de produto. Enfim, eu vim para cá em 2018, tive experiência profissional tanto na GE Appliances aqui nos Estados Unidos e com a galera que está aqui no grupo na Rede da Costa. Minhas áreas de interesse em design é design e cultura, design e sustentabilidade, um pouquinho de mim. Sou Jonathan Robin, me formei em design industrial na UFRJ em 2013. Trabalhei no Rio há alguns anos, na Rede da Costa, lá que eu conheci o Guilherme. Eu saí antes da Tati e do Marcos entrarem. Depois eu trabalhei com um designer suíço durante alguns anos e fiquei morando em São Paulo, trabalhando remotamente. Ele tinha alguns clientes no Brasil, então eu que meio que cuidava das coisas lá, no caso, quando eu estava lá. Ano passado eu vim para Portugal, fiquei um ano. E agora, com essa coisa do Covid, todos os planos mudaram e acabei buscando um emprego novo. Faz 3 meses quase que eu estou em Londres agora, trabalhando como designer industrial na Layer. Eu gosto muito de consumer electronics, gosto bastante de imobiliário. Também toda essa questão da sustentabilidade, dessa indústria 4.0 que está surgindo. Então, todas essas coisas são bastante interessantes para mim. Eu sou o Marcos Ribeiro, formado desde 2016. Desde então eu trabalho na Rede da Costa, trabalhei com a Tati. Antes de me formar, eu me interessava por diversas áreas, desde impressão 3D, métodos de inovação como um todo. Hoje em dia, enfim, já fazem 5 anos que eu estou trabalhando lá. E, enfim, estou ainda meio aberto em saber o que eu foco, o que eu não foco, muitas dúvidas, muitas perguntas, e o grupo está me ajudando bastante nesses últimos tempos. Me chamo Guilherme Baé, trabalho lá na Rede da Costa, sou designer de produto, formado pela ESG em 2005. Trabalhei na Tátil, trabalhei em escritórios que não existem mais. Não tem uma área específica do design que eu gosto mais, eu acho a coisa mais rica do design de produto, né, do design industrial, é que cada vez que a gente entra num novo projeto, a gente mergulha num novo universo, a gente aprende coisas novas e eu acho isso a coisa mais incrível da nossa profissão. Quer dizer, então, que, na verdade, não devia chamar Atomcast, devia chamar IndioCast, né? Olha, mano, peguei a panelinha, fudeu, cara. Todo mundo passou por lá. Irado. A grande conexão da jornada é o Guto Índio, né? É o escritório, e é legal que vocês tem várias gerações, né? Falando já do Guto Índio, o que ele proporcionou para vocês terem uma conexão tão forte entre vocês, até hoje? Eu acho que o fato do time ser um time bem unido, assim, não é um time muito grande. O time de produto éramos quantos? 10 pessoas no máximo quando eu estava trabalhando? Não, acho que foram 8 pessoas, acho que no maior momento em que você estava lá, eu acho. Então, o time acaba se ajudando muito, assim, a gente acaba dividindo muito os projetos e ajudando quando tem alguma entrega ou algum projeto que precisa de um pouco mais de atenção. Então, acho que isso ajudou muito a unir o time, assim, vocês podem falar também por vocês, mas eu acredito que esse foi o ponto chave para mim, pelo menos. Era um time pequeno, então se a gente não se ajudasse, a gente não conseguia terminar as coisas também, né? Acaba sendo um trabalho em equipe, porque a gente gostava de trabalhar junto e por necessidade de terminar os projetos no prazo, eu acho. Eu concordo com a Tati. Eu acho que também uma coisa que influencia muito é o ponto de vista assim, do Rio de Janeiro, né? Como a gente está no Rio de Janeiro, acho que na Rede da Costa foi o primeiro lugar, eu estagiei em outros lugares antes, mas foi o primeiro lugar em que eu tive contato com diversos pontos do desenvolvimento de um produto. Não necessariamente todos aprofundados, mas eu tive minimamente um contato com cada um deles, né? Onde buscar informação e trocar e aprender. Eu acho que a galera que estava lá, assim, o Guilherme e o Pedro, que trabalham comigo hoje, então desde sempre, desde que eu estou lá, tipo, sempre me passaram muita informação. O Guilherme me atentou um dia, e eu nunca tinha me ligado nisso, que foram os primeiros designers de produto que tem família construída, que tem uma vida, que vive de design de produto, que eu conheci. Sim, eu conheci professores e tal. Então, o Rio de Janeiro é muito escasso nisso, em ter profissionais. Então, acho que, querendo ali, a gente tem uma ilha de conhecimento em que eu gosto, em que eu fico feliz em ficar questionando e perguntando, e tem uma galera boa para poder perguntar.
Acho que era isso mesmo, você falou bem, era uma ilha ali de design industrial no Rio de Janeiro. Como a Tati falou, sempre foi o time, acho que os 3, quase 4 anos que eu fiquei lá também, o time chegou um ponto que acho que chegamos a ter 16, não? Ou 16. teve um grupo até bem grande. Isso Galera, quando estava rolando o Oba-Oba lá da Copa e depois da preparação lá para as Olimpíadas e tal, então tinha muito projeto entrando. Então o time sempre foi sensacional, assim, tenho amizade de lá, obviamente, até hoje, assim, que eu guardo. Então acho que a sensação é que estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo ali tinha que se ajudar e remar para o mesmo lado, né, para o barco ali não afundar. Isso uniu todo mundo e por isso a gente tem essas amizades aí até hoje. Eu não diria nada diferente do que os três já disseram. Isso acaba sendo que é resultado normal de momentos intensos. Eu acho que todo mundo na faculdade também já passa por isso. Aqueles momentos de semanas antes de entrega de projeto, que todo mundo se aproxima, todo mundo se ajuda. E depois, assim, em todos os lugares em que eu trabalhei, o senso de equipe sempre prevaleceu. Estou muito agradecido, eu sempre trabalhei em equipes sensacionais. E eu aprendi isso, eu levo isso para todos os lugares onde eu vou trabalhar, que a gente é com quem a gente pode contar. Né? A gente não pode nunca achar que a gente vai resolver qualquer problema sozinho. Muito pelo contrário, todo mundo ensina pra gente, do dono do escritório ao estagiário que entrou na semana anterior. Na hora que o bicho está pegando, você tem que saber quem é que está com você na trincheira, você tem que escorar o ombro no coleguinha do lado e resolver o problema. Não adianta sentar e chorar, tem que resolver. Isso é muito legal, cara. Vocês estão falando sobre essas transformações, né? A gente tá batendo muito na tecla, né? Eu vim de uma geração aí que não é muito distante, né? Eu me formei em 2000, mas vim de uma geração aí que a gente teve um pouco um aprendizado escroto, né? Que era tipo, nunca falem quem é seu fornecedor, você é dono de você mesmo. Tinha tudo uma questão assim. Daí tem uma grande transformação que é legal ouvir de vocês, a história da colaboração que faz com que dê potencialização em qualquer projeto que você faça. Essa visão de vocês ajudou a criar esse grupo, que é um grupo hiper heterogêneo em relação à estrutura que vocês criaram no DI e tá ajudando muita gente, né? Sim, na verdade, contando um pouquinho da história, né, como o grupo começou, eu vinha conversando isso muito com o Gui depois que eu vim para cá, né, para os Estados Unidos, de como que a comunidade de design aqui é muito conectada mesmo por vias online, né? Tipo assim, tem muita gente que mora muito longe, tipo assim, da Bay Area, né, de Califórnia até Nova York, é super conectado, troca informação o tempo inteiro. E eu ficava me questionando isso, tipo, Gui, como assim? A gente vive dentro dessa bolha que somos nós aqui no escritório, na Índio, e cadê o resto? Cadê o resto das pessoas? Cadê o eixo São Paulo, Sul, Nordeste, Norte? O que está acontecendo nas outras áreas do país, né? A gente não tinha essa noção de quem estava onde. E aí começou justamente por isso, assim, a gente criou o grupo, éramos nós 4, e aí a gente foi adicionando uma pessoa, que adicionou outra pessoa, que adicionou outra e pessoa. Orkut, né, como a gente falou. Como a gente falou, um convite. E aí virou essa comunidade que hoje a gente tem o quê? 210 pessoas? 210 pessoas? 210. Muita gente, cara. É muita gente, assim. A gente começou isso em janeiro. Vocês conhecem todo mundo, cara? Não. Eu não conheço todo mundo. Doido, né? Adoraria conhecer, mas assim, a gente perdeu o controle. Não, e antes da pandemia, a gente até tinha conversado, né? Falei assim, poxa, nas primeiras semanas do grupo, né? Pô, a gente podia tentar fazer os encontros regionais, né? O pessoal do Rio se encontrar num bar, alguma coisa assim, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul. Mas aí, cara, o mundo virou uma grande comunidade online, então acabou que foi muito, muito apropriado, né? Acabou virando uma grande ferramenta de interação. E aí, acho que só complementando isso aí que a Tati estava falando, a gente observou muito como é que as coisas acontecem fora, né? A IDSA, ela tem vários programas para tentar juntar os designers lá, desde profissionais até alunos de escolas. E a gente não tem uma iniciativa do mesmo porte no Brasil. E recentemente surgiram online outras comunidades. A gente sempre olha muito para Advanced Design, né, que é uma comunidade que a Tati tem muito contato com o Hector, que é um dos principais fundadores e um dos caras mais ativos nessa comunidade, que se tornou um grupo paralelo à própria IDSA. Mas eu acho que a grande lição que a gente pegou de lá é essa coisa do espírito de colaboração mesmo. Sabia que tinham pessoas que trabalhavam com design industrial que a gente não conhecia. E as únicas iniciativas que a gente conhecia de associações e uniões eram dos donos de escritório. Então, assim, não sei se você faz parte, ou chegou a fazer parte pela Atom ou pelo tempo da Nó, mas assim, eu sei que o Guto com o Fred Gelli,
com a Anacouto, com o pessoal aqui do Rio, eles têm uma associação das empresas, né? Só que a gente fica pensando, tá, beleza, mas e as pessoas que trabalham para essas empresas? Como é que a gente acessa essas pessoas? Porque as realidades, queira ou não, são diferentes. E, assim, a gente sabe que uma coisa são as apresentações institucionais, como funcionam os escritórios, como é que a gente mostra. E outra coisa que a gente queria saber de verdade é assim, cara, eu não conheço você, mas você faz a mesma coisa que eu. Os seus problemas são os mesmos que os meus? Tipo, como é que você resolve quando você se depara com isso? Você fica maluco, arranca os cabelos, começa a chorar? O que você faz? Entendeu? Lá na Tati, por exemplo, a gente brincava que ninguém passa dos 30 no design sem cabelo branco ou ficando careca. Eu acho que comigo estão acontecendo os dois. Mas já começou aos 25 já, então... Pois é, era um troço muito engraçado, né? Porque realmente a gente não tinha contato entre as pessoas, né? E mesmo no universo do promocional, lá onde a Tati está mais inserida, a diretoria da Tati tinha muita proximidade com a diretoria da Anacouto. Tinha muita gente que tinha trabalhado nos dois escritórios. Mas não tinha interação, as pessoas assim não trocavam, entendeu? E acho que isso foi um grande motivador. Eu acho que tem um outro ponto, você comentou sobre esse grupinho que vocês formaram, a gente formou em São Paulo um outro grupo também. Tinha, assim, a Nó, junto com a Domo, junto com a Edi, junto com a Questo na época, e junto com alguns, só que era assim, era regional. E isso a gente via um puta no problema, sabe? Assim, o discurso, a ideia era a mesma, mas a gente meio que ficava se blindando. E eu acho que isso é uma culpa muito da cultura brasileira. Porque eu vejo, por exemplo, ações que vocês estão fazendo, muita gente que está fora ou que foi para fora, entender a importância disso. Entender que não existe mais countries, não existe mais regiões para se dividir. No Brasil, ainda acho isso. A gente vê isso também no Sul. Tem uma briga absurda entre designers do Sul, designers de São Paulo, designers do Rio, né? Ao invés de levantar uma bandeira junto. Todos vocês acabaram saindo ou não? A gente ainda está aqui. Eu estudei nos Estados Unidos um tempo, na época da faculdade. Mas isso já faz diferença. Eu fiz um intercâmbio na Espanha durante a faculdade também, então, que foi assim, foi o que fez valer a minha faculdade, para falar a verdade. Por quê? Porque eu acho que em um ano eu aprendi o dobro do que eu teria aprendido durante 4, 5 anos na FRJ. E por que você acha que acontece isso, cara? Para começar, a infraestrutura, né? As ferramentas que você tem, os professores lá que estavam conectados diretamente com a indústria, tinham muita experiência na indústria, tipo professores que passaram pela Volkswagen, pela Seat, por empresas grandes. A UFRJ, especialmente, por ser, no fundão, já é uma ilha por si só. Então, já é isolado, assim, da realidade. Bom, a infraestrutura da UFRJ, não preciso nem falar que era, assim, no mínimo precária, pelo menos para design industrial. E os professores que tinham lá eram poucos, assim, que tinham realmente alguma experiência forte, profissional, né? Muitos eram simplesmente acadêmicos, né? Se formaram e seguiram pela UFRJ. Tipo, de repente você está em outro lugar e você, isso que é desenho industrial, isso assim funciona a indústria, os processos e tudo mais. Realmente foi assim uma experiência incrível, sabe? A minha é muito semelhante nesse aspecto, mas eu acho que a grande diferença que eu aprendi quando eu fui para os Estados Unidos, 15 anos atrás, eles tentavam incutir nos alunos uma pegada muito profissional. Todo tipo de tarefa, assim, desde elaborar o seu próprio cronograma, ver quais equipamentos você teria necessidade, para ver se a faculdade poderia comprar para você, dependendo do projeto. Você propunha tudo e eles iam te guiando em cada etapa do processo. As apresentações eram sempre feitas para escritórios de design que poderiam te contratar no futuro. Você tinha a presença dos profissionais, eles acompanhavam os alunos desde o segundo ano da faculdade, né, do sophomore year. E então eles já iam criando uma relação de mentoria com vários alunos, para que quando eles terminassem a faculdade, o cara já soubesse, eu vou pegar esse aqui, o outro escritório vai pegar aquele lá. Então eles tinham toda uma preocupação com a formação daquele material que ia compor as equipes deles no futuro. Eu me lembro quando a Tati chegou para trabalhar com a gente, ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, a gente conversava muito sobre essa diferença da formação. E eu acho que uma das coisas que a gente tentou pensar, né, quando a gente criou a coisa do grupo, né, porque eu me lembro, a Tati falava muito, a gente precisa trazer os estudantes, para os estudantes poderem ter contato direto com os profissionais e entenderem que você está fazendo na faculdade, precisa chegar o mais próximo possível do mercado, para você poder ir nivelando as suas skills, nivelando as suas capacidades, entendendo o que você tem
tem que aprender, o que você não precisa aprender. As empresas lá, elas veem os alunos como um investimento, né, para o futuro Exato. delas. Bom. Não sei como eram em outras faculdades no Brasil, mas na FRJ, tipo, você tinha zero contato. Para começar, design industrial no Brasil já é super desconhecido e subvalorizado. Então, você se formava, tipo assim, muitas pessoas conseguiam já estágios antes e conseguiam se inserir no mercado através de estágios e já fazendo contatos, assim, metade da faculdade você já estava estagiando. Uhum. Mas se não fosse isso, você se formava e o que eu faço agora, sabe? Eu estava completamente isolado ali, sem contatos. Né? Eu tenho uma experiência um pouco diferente, né? Porque, diferente de todos os outros três, eu sou filhinho da PUC, né? Fui bolsista na PUC, né? Sou bolsista na PUC e eu tive... Filho da PUC. E aí, meus professores tinham muita sorte e justamente eles trabalharam na Engie da Costa. Pelo menos a minha tríade de referência lá me deram aula. Augusto Seibel, a Gabi Vacari e o Felipe Rangel, assim, foram professores absurdamente, assim, melhores, assim, na minha perspectiva, comparado com outros professores. Claro, tem outros, assim, mas eu coloco os três como principal referência. Eles tinham uma vivência no mercado que era repassada em quase todas as aulas pra gente, assim, pra gente e para todos os alunos. Isso foi, assim, bem importante para mim, porque desde a primeira aula, o cara já dava os caminhos, assim. Modelagem é bacana, é legal, não sei o quê, mas esse software é melhor. E esses detalhes, que são tipo, quase 5 anos, né, que eu fiz a faculdade, eu percebo que faz muita diferença. Conversando com o pessoal da UFRJ, da UF, da própria UERJ, a galera tem um corpo docente mais acadêmico mesmo. Acaba caindo muito na exigência de conteúdo, que é quantidade de informação e não qualidade de informação, né? Isso, não qualidade. E tem uma coisa também, né? Você conversar com gente que tem experiência na área, essa coisa de dar os caminhos, de falar o que é legal, o que não é, eles sempre alertaram o quanto que o Rio de Janeiro era um lugar assim muito defasado, em como a nossa indústria não era a referência. E apontavam os caminhos, São Paulo tem isso, o Sul tem aquilo. E isso, de uma certa forma, sempre me fez olhar durante a faculdade, na hora de buscar uma referência na frente do computador, ou na hora de querer trocar uma ideia com algum profissional e saber que ele é de fora do Rio, em querer sugar alguma coisa dessa pessoa, sabe? Uhum. Isso, de uma certa forma, criou alguns alertas que me ajudou bastante durante a faculdade e vem me ajudando depois de formado. Nossa, interessante, né? Nós 4 somos das 4 faculdades do Rio, né? É verdade. Verdade. Uma coisa que eu queria já polemizar é o seguinte, a gente está brigando aí há 30 anos com essa porra da legislação do design. A coisa que eu fico vendo é que a melhor coisa é que não tenha, porque tem uma coisa muito louca, cara, a capacidade e a facilidade que vocês tiveram, né, e que a gente tem de trabalhar fora, sem essa encheção de saco de tipo, eu vou para outro país, aí tem que atualizar tudo de novo, fazer não sei o que lá, de acordo com as normas e leis que foram estipuladas em cada região. Seria ruim, né, na verdade, se não fosse uma coisa realmente pensada universal. Afinal, a nossa profissão, ela fala sobre projeto e não sobre língua, né? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está falando sobre coisa de regulamentação da profissão, ou você está falando do ensino especificamente? Não, da regulamentação da profissão, né? Regulamentar talvez volte para trás. Tipo, como é que vocês iam conseguir ir para fora, trabalhar para fora, se, por exemplo, quando você vai fazer advocacia, você faz aqui no Brasil, aí a OAB serve. Aí você vai, sei lá, Estados Unidos, fudeu, não serve. E a nossa profissão, acho que se regulamentar, talvez seja um puta de um problema. Vocês podem concordar ou não, foda-se, entendeu? Estou perguntando. Eu acho que sim. Em relação a ter que trabalhar em outros países, acho que não faria diferença nenhuma, porque design, assim, por mais que tenha legislação em outros países, é uma coisa, não é como advocacia ou medicina, coisas assim que tem exigências muito mais rígidas, né? No caso da advocacia, muda muito porque cada país tem um sistema diferente. Design já é uma coisa, até onde eu sei, universal, né? Em todos os países as pessoas trabalham mais ou menos da mesma forma. A coisa mais importante que essa legislação traria para a nossa indústria no Brasil, para a nossa profissão, seria delimitar, por exemplo, teto salarial, teto e piso, né? Também, porque não tem... Isso é tão bom, cara. Exatamente. Piso para começar, né? Porque não tem coerência nenhuma no Brasil, sabe? Primeira lei, né? Seu sobrinho não é designer. Exatamente. Isso. Você coloca essa profissão num estado ali de limbo, onde muitas pessoas não vão valorizar, falar, esse negócio não é nem regulamentado, então não preciso fazer uma faculdade, vou fazer um curso ali de Photoshop e vou virar design industrial. Uhum. Então, acho que isso desvaloriza muito a profissão. Claro, não precisa ser uma legislação super rígida e restrita, a gente também não pode ir 880, né? Uhum. Mas eu acho que pelo menos ser reconhecido, assim, sabe, de uma forma mais
mais séria, mais concreta, assim, acho que ajudaria muito, especialmente para quem está iniciando, né, a carreira. Tem um comentário para adicionar junto que o Jonathan estava falando. Acho importante essa questão de regulamentar em termos de salário e ter uma conversa, na verdade, com a indústria, assim, perguntar às pessoas que fazem desenho industrial no Brasil, que são formadas com desenho industrial no Brasil, convocar essa galera, seja pelo grupo ou de alguma maneira, as faculdades e tentar encontrar um chão, assim, um lugar onde todo mundo entenda quais são as precariedades da universidade, questão profissional de salário e benefícios e etc. Assim, acho que é importante para que a gente não tenha justamente esse problema que o Jonathan estava falando, que qualquer pessoa que faz um cursinho de Photoshop coloca lá no currículo de que é designer de produto, e a gente sabe que a gente estudou pra cacete para fazer o que a gente faz, para alguém chegar com um conhecimento bem menor do que o conhecimento que a gente teve na universidade ou de anos de experiência, com uma qualidade muito pior do que o que a gente entrega, porque a gente é formado e tem experiência no assunto. Eu tendo a concordar com essa questão e acho que precisa ser uma conversa e ser um projeto que vá para o governo aprovar e etc., que esteja contando com todo mundo, que esteja contando com quem está na universidade, com quem está se formando, até o dono da empresa, ou o sênior, ou as pessoas com mais experiência na área. Eu, assim, de verdade, eu não tenho opinião formada porque eu acho tão complexo o assunto, tão complexo, porque dependendo da perspectiva, sabe, em alguns momentos, a gente coloca esse processo do saber Photoshop ou de saber alguma coisa dentro de um processo amplo de design. E aí, como é que a pessoa que está contratando saberia que ela quer o designer industrial, que vai saber tudo sobre a execução do molde e, antes disso, as tarefas de conceituação, de criação, e dissociar esse cara do cara que faz a parte, talvez, sei lá, quer fazer algo muito mais simples, algo muito mais simplório, tipo, como criar essas réguas, que eu acho que é tão complicado, porque a nossa profissão tem tantos tentáculos, né, em diversas áreas e tal, acho complicado, acho muito difícil, assim. É uma coisa que pessoalmente, na parte de salários, de reconhecimento em determinadas tarefas, eu acho que, super deveria acontecer. Mas dentro dessas tarefas, em algum momento também, eu estou fazendo o que o sobrinho estaria fazendo, em algumas coisas eu estou fazendo. Então, como dividir, né, essas situações que são tão misturadas, realidades são tão misturadas. Hoje eu estou fazendo um freela aqui que envolve injeção, não sei o que, amanhã eu estou fazendo um freela que é só gerar render. Nesse que eu só estou gerando render, eu tenho que estar coberto por uma lei em que só que eu possa fazer isso? Ou o cara que viu o vídeo no YouTube e aprendeu, se dedicou também? Eu tenho muitas dúvidas, assim, eu digo, só estou deixando assim em aberto, porque eu não tenho uma opinião formada, de verdade. Cara, eu acho que essa é uma discussão, eu acho que é uma das maiores discussões do design desde que eu conheço o design. Eu acho uma discussão espetacular. Se você fosse montar um podcast só para discutir isso, Hulk, eu acho que chamasse uma galera, ia ficar 8 horas batendo papo, ia ser sensacional. E eu acho que, assim, eu concordo com... Primeiro, eu particularmente sou a favor da regulamentação, vou deixar isso bem claro. Mas eu acho que existem bons argumentos dos dois lados. Eu acompanhei o processo todo daquele projeto de lei do deputado Pena, se eu não me engano. Isso. Chegou até a Dilma. Isso. E, no final das contas, ele foi vetado, né? Recebeu o veto presidencial. Na época... Indo pela ADP. A gente estava acompanhando tudo isso. É isso aí. Na época, eu ainda tinha Facebook. E aí, eu mandava mensagem de 2 em 2 dias pro Bruno Porto. Agora é só TikTok. Como é que tava. Não, cara, eu abri mão. Eu não tenho Facebook. Eu não sou das redes sociais. Ele tá devendo pra alguém, obrigado, né? Eu mandava direto mensagem pro Bruno Porto, perguntando como é que estava. Na época, eu era um defensor ferrenho da regulamentação, entrava em discussão no Facebook, brigava e tal. A regulamentação ela é muito importante por tudo isso que todo mundo falou, né? O Jonathan, a Tati e o Marcos falaram. Existe, sim, a preocupação muito séria, acho que é da maioria dos designers, com a coisa do piso salarial. Isso é um problema grave para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país em que, vamos ser honestos, está todo mundo tentando fugir dessas regulamentações salariais. A verdade é essa. A maioria das empresas tenta dar um jeito de te contratar sem a CLT. Exato. Aliás, a fez isso durante anos e as designers criando isso. Dá uma parte de cota, é um negócio assim. Pois é, a galera da arquitetura, para fugir do piso, vira PJ e passa a receber como sócio. Então, assim, acaba que, na realidade, o piso periga não ser um piso, periga ser um piso fictício. Eu me lembro, nessa época, eu estava na Tátil e o pessoal brigava muito, foi divulgada uma tabela da ADEGRAF, que era a tabela de preços de projeto. É a única que tem um livro. De salários. Pois é. E aí, uma das mensagens que eu mandei pro Bruno Porto, eu falei, vem cá,
cá, vocês conseguem de fato cobrar esses valores, pagar esses valores para as pessoas que trabalham? A resposta dele começava com veja bem. Então, assim, veja bem, você já sabe que não é exatamente. Companheiro, veja bem. Então assim, e ainda mais que a Adegraf é de Distrito Federal, né? Quer dizer, tem toda uma coisa de contratação por entidades governamentais e tal, é um outro universo diferente do mercado do Rio, do mercado de São Paulo. Cara, a verdade é que assim, aqueles números não eram maravilhosos, mas eram assim, um sonho para muita gente que ganhava muito abaixo daquelas referências, ou conseguia cobrar pelos trabalhos muito abaixo daquelas referências. Então, eu acho que muitas vezes a regulamentação se torna uma utopia, aquela coisa assim, o Eldorado, quando a gente regulamentar, aí a gente vai ganhar bem, todo mundo vai receber bem pelos projetos, os funcionários vão ganhar bem e o nosso mundo vai se estabilizar. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho até, desculpa te cortar, cara, mas tem um negócio interessante dentro dessa área, dessa visualização, e daí você levanta o ponto, que é o ponto que eu mais critico, eu acho que vocês podem, quem trabalha aí fora pode botar isso em pauta, que é assim, o sistema empregatício no Brasil é filha da puta. Ele é muito ruim para quem vai empregar, porque ele acaba amaldiçoando muito quem emprega. Então, por exemplo, o empregado para um cara que tem uma empresa, que nem eu, ele vai custar mais 70% do valor dele. E tem um outro problema, que é uma coisa que eu super apoio nos Estados Unidos, nessa legislação dos Estados Unidos, que é assim, você vai continuar na porra do emprego se você fizer um trabalho decente. Se você não fizer, passar bem, cara, quantas vezes a gente já precisou demitir lá no norte, precisou demitir umas 2 pessoas que eram uma merda, cara. A gente contratou, eram alunos, e a gente, se a gente for demitir, tem que pagar um monte de coisa. Vamos ver se a gente arranja outro lugar para fazer uma outra coisa aqui dentro. Então, acho que tem também um protecionismo que acaba deixando muito filha da puta essa história. É o que eu gosto nos Estados Unidos nesse sentido, que é assim, tô te contratando. Cara, teu trabalho é bom, você continua. No meu ponto de vista, isso gera pessoas com uma puta qualidade de trabalho foda pra caramba, porque o cara tem que ralar por ele mesmo para continuar nas empresas. Parte de 3D para animação, trabalhou até na Blue Sky, era uma menina, aliás, né, tava fazendo Era do Gelo 4, 3, falou isso, eu trabalhei, eu vim com um contrato de 3 meses, terminou os 3 meses, acabou, o cara pode me demitir amanhã, né, eu não tenho que me pagar nada, ele vai me pagar tudo que tem que pagar, tudo direitinho, mas ele não tem que pagar nada. Só que o meu trabalho é que fazia eu continuar mais os outros 3 meses, quer dizer, eu tô há 3 anos aqui. Olha, às vezes eu vejo que é isso que atrapalha. Os Estados Unidos eu acho que é o outro caso extremo, assim, lá você tem 0 vínculo entre empregado e empregador, mas eu acho que também o Brasil é o outro extremo, você tem uma burocracia gigantesca que atrapalha muito. Mas, por exemplo, aqui na Europa, não é como nos Estados Unidos, nem como no Brasil, é um meio termo, assim. Você tem um contrato, aqui geralmente são contratos de 6 meses a 1 ano, e aí ao final do contrato vai se renovando, mas pelo menos sempre tem algumas questões como, aqui tem férias também, então ao final dos 6 meses o cara vai te mandar embora, ele vai ter que te pagar tudo, pelo menos 1 mês de aviso também. Então, eu acho que aqui é uma situação, tipo, ideal. Não é o extremo dos Estados Unidos, onde o cara chegou lá no dia, não sei, por alguma razão, o cara te manda embora e pronto, assim, você não tem como se preparar nem nada, né? E eu acho que isso, em casos onde existe uma escassez de trabalho, né, isso causa... o trabalhador vai estar trabalhando sempre com medo, né? Porque ele pode ser mandado a qualquer hora, ele ir embora, e sabe que vai ser difícil encontrar... Então, cria uma desigualdade ali, eu acho. A coisa de nem colocar muito peso nos trabalhadores, em questão de aflição, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e também nem colocar tanto peso no cara que está contratando. A coisa tem que chegar na balança, né? São os dois extremos nesse caso. Total. Bem colocado. Eu também acho que o importante é você conseguir balancear as duas coisas. E eu acho assim, aí, eu acho que é um assunto até que foge do nosso mundo do design, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem 2 problemas, eu acho, né? Um é um tabu muito grande sobre uma discussão séria sobre as relações trabalhistas. Dependendo do momento, se você é a favor de um lado, a favor do outro, você vira comunista, você vira... a polarização. Então, uma coisa... Pois é. E a outra coisa é que, assim, a gente vive num país que tem realidades muito distintas. Então, o dinamismo que é necessário para o setor de serviços numa metrópole como São Paulo é totalmente diferente da rede de proteção que um trabalhador precisa no agronegócio no interior do país. Então, eu acho que é até injusto a gente imaginar esses 2 trabalhadores sendo tratados exatamente da mesma maneira, porque eles vivem particularidades e as de um não fazem sentido para o outro. Então, é uma coisa que é uma discussão
hiper complexa, intrincada, com outras visões de mundo, com visões políticas, com, sei lá, quando a gente está falando da coisa do profissional, né, da nossa área, né, especialmente quando a gente está falando dessa coisa do material humano que a gente está contratando, que a gente está formando, no universo do design, eu acho, no nosso universo design industrial, a gente ainda tem um déficit de preparação, de formação imenso. E mais do que isso, eu acho que um pouco disso que o Jonathan e o Marcos estavam falando, como a gente não tem perspectiva, pelo tudo que a gente falou até aqui, né, da dificuldade de encontrar lugares para trabalhar, a gente acaba um pouco ficando nesse medo. Porque, assim, pouquíssimos escritórios contratam via CLT, de fato. Então, assim, na prática, você não tem a rede social de proteção, se você pode ser mandado embora na hora, se for o caso. Eu nunca vi acontecer. Tá? Mas pode acontecer, porque as pessoas acabam não tendo um vínculo empregatício real, não tem carteira assinada, não tem nada, ela pode ser mandada embora a hora que for e pronto. Mas ela fica, sim, naquele medo de ser mandada embora, porque, assim, se ela for mandada embora, ela vai trabalhar onde? Entendeu? Ela vai ter que se mudar, dependendo, se for, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Rio, ela for mandada embora, ou da Ana Couto, ou da Índia Costa, ou da Tati, e aí ela não vai conseguir entrar em outro lugar. Ela vai trabalhar onde? Vai ter que se mudar para São Paulo, vai ter que se mudar para Curitiba, vai ter que se mudar lá para Joinville, para Porto Alegre. Então, assim, a gente acaba tendo, no nosso universo desregulamentado e desprotegido do design industrial, a gente acaba tendo o lado mais perverso, essa falta de proteção, o tempo todo acompanhando da gente. Eu acho que isso tem um impacto até na faculdade, porque outro dia eu estava discutindo isso até com os professores lá na PUC, falando assim, cara, quando você vai formar o aluno, você forma ele para quê? Você forma ele para ele trabalhar no escritório ou numa indústria? Você forma ele para empreender? Você forma ele para ser um artista, vamos dizer, um artista visual? Qual é a perspectiva que você passa para o aluno? Porque quando você tem esse questionamento na tua frente, cara, o que você vai ensinar para cada um desses casos, onde você vai enfatizar a tua formação que você está oferecendo para o aluno, é diferente, ele precisa de ferramentas diferentes. E isso é uma coisa que eu acho que toda a discussão a respeito da regulamentação da profissão, ela precisa começar discutindo a formação dos alunos e as possibilidades do mercado. Porque se a gente não consegue estruturar isso, cara, é uma discussão inócua, porque a gente vai colocar uma lei que vai obrigar a gente provavelmente a ter que criar uma entidade, alguma coisa, e essa entidade, o que ela vai fazer, qual vai ser a função dela, é uma coisa que é anacrônica, é uma coisa que é quase anacrônica, ela precisa ser discutida sob um outro ponto de vista. Não é criar reserva de mercado, simplesmente. Sim, sim. Não é criar só piso salarial. Eu acho que o grande ponto da regulamentação é que ele pode ser um ponto de partida para uma discussão do universo do design industrial no Brasil, entendeu? Que vai desde a hora que você entra na faculdade até a hora que você vai se aposentar como designer. Se é que isso acontece com alguém, eu não conheço nenhum. Eles somem, cara. Geralmente, olha, cara, outro dia eu falando com o Seragini, ele tá montando uma, sei lá, 8ª empresa, cara. O cara tem 60 não sei quantos anos, tá ligado? Sei lá. Acho que tem um pouco também da paixão, mas é interessante. E o que vocês estão fazendo em relação a tudo isso? Quando vocês montaram o DI, foi pensando um pouco nessas coisas também, né? O que o DI tá gerando para vocês? Então, é até engraçado, porque a gente não esperava a quantidade de iniciativa que ia sair disso. Então, assim, na verdade, a gente montou porque a gente queria conhecer as outras pessoas que estavam nos outros estados. E a gente queria saber como é que... Porque, assim, foi uma coisa interessante que o Gui estava falando antes, que a gente tem perspectivas diferentes em contextos diferentes, design acontecendo em milhões de áreas diferentes do Brasil, mas, de certa forma, existem situações similares. A gente trabalha com a mesma natureza de projeto na maior parte das vezes, né? Mesmos inputs, praticamente. Exatamente. Então, assim, a gente eventualmente vai fazer um rendering, a gente eventualmente vai fazer modelagem, a gente eventualmente vai desenhar. Então, assim, existem muitas coisas que são similares no processo. E a gente queria conectar com essas pessoas e saber como é que elas resolvem os problemas que elas têm e como a gente pode ajudar essas pessoas com a nossa perspectiva. E aí surgiu um pouco dessa ideia de, cara, vamos conectar as pessoas. E isso ganhou uma proporção, assim, que a gente não esperava. A gente viu outros grupos surgirem a partir do que a gente criou. A gente viu pessoas querendo discutir a questão da regulamentação. Esse tópico já voltou no grupo do WhatsApp 300 vezes. Por isso que eu... Todo mundo fala sobre o assunto. E é isso, assim, a gente não estava esperando que, na verdade, esse tipo de assunto viria a surgir em algum momento. Mas que bom que surgiu, né? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter dentro da nossa profissão e com todo mundo, de fato, que é a tecla que eu bati antes, assim. A gente precisa ir do estudante ao cara que é o dono da empresa de design e entender quais são os problemas e os desafios dentro dessa profissão que é muito ampla, né? A gente tem, se você parar para pensar, se a gente fala só de design,
porra, quantas categorias de design a gente tem? Gráfico, serviço, estratégia, produto, industrial. É muito grande, é muito complexo. A gente precisa ouvir o maior número de pessoas para a gente conseguir atender algo que seja realístico para todo mundo de alguma forma, né? Assim, não vai dar para agradar todo mundo, mas a gente, pelo menos, ouviu todas as partes e tentou encontrar um meio do caminho que funciona para as pessoas, né? A gente vive falando, não, você tem que ouvir o usuário, ouça o usuário, ouça o usuário. A gente não UX pro UX, não, pelo menos, a gente não estava ouvindo, assim, outros designers com os problemas, tipo, sei lá, como é que você resolve isso aqui no SolidWorks? Como é que você dá o start em um projeto, sei lá, específico de tal área? Como é que a gente não estava, pelo menos aqui, no início, né? A gente tinha aquela coisa a chamada do Globo Repórter, né? O que eles comem, onde eles dormem, onde vivem. É isso, tipo, quem são eles? Veja hoje no Globo Repórter. Globo Repórter, vejam, designers de produto, vivem em cavernas, mas existem. Cara, tipo, a gente não sabia, cara. Eles existem. Tipo, é muito louco saber que tem uma galera, assim, tipo, pô, essa semana, lá no grupo, a galera da Marco Polo, colocando lá o lançamento do VLT deles. Sensacional, cara. Pô, por as mídias especializadas, assim, será que a gente saberia naquele mesmo momento? Será que a gente saberia com aquela possibilidade de questionamento que a gente pôde lá, botar na hora a pergunta? Isso é muito irado, assim, e é uma coisa, assim, que a gente queria, né, no primeiro momento, até a gente falou, né, ter estudantes lá dentro pra gente ajudar também estudantes, que a gente se viu em algum momento no passado com muitas dúvidas e tal, mas a gente vê o quanto que a gente assim, aquela coisa a gente fala, mas diariamente no grupo eu tenho a noção tremenda de como somos profissionais imperfeitos em construção, né? E aí essa coisa de ficar se construindo todos os dias e ter, de uma certa forma, uma atualização, assim, de uma forma um pouco informal, mas da realidade de design e da realidade de design dos brasileiros, que tem perspectivas, assim, pelo menos em algum momento a gente estava todo mundo junto aqui, a galera ganhou o mundo, mas tem um quê de familiaridade na forma de explicar o que é design, né? Isso é legal. Para mim, esse grupo, eu acho que foi as duas coisas mais importantes, assim, é trazer uma perspectiva, tipo, especialmente para quem está no grupo ali que está iniciando a carreira ou está na faculdade ainda, porque design no Brasil são bolhas espalhadas pelo país e a gente está conseguindo, eu acho, conectar, né? Então, traz uma perspectiva para todo mundo, tanto para quem está já com 15 anos de experiência, até quem está iniciando, para ver, tipo, eu posso chegar aqui, eu posso chegar ali, eu posso ir para esse lado, para o outro. E depois, acho que tão importante quanto é a troca de conhecimento, né? Que acontece no grupo naturalmente. Fico sabendo de várias coisas, essa pessoa está estudando isso, essa está indo para cá, essa está trabalhando nisso, esse cara está fazendo isso no Nordeste, esse está fazendo isso lá no Sul. Então, essa troca de conhecimento, eu acho que, tipo, é uma das coisas mais incríveis, assim, que tem resultado desse grupo. É uma coisa que eu achei bem legal, assim, que na verdade era um dos objetivos do grupo, é que essa distância entre o sênior e o diretor criativo do estudante diminuiu muito, porque agora essas pessoas estão no mesmo grupo. Então, assim, eu vejo isso muito acontecendo aqui, de você procurar alguém que te indica para alguém, e esses grupos que eles já têm aqui estreitaram muito esse laço. Então, você consegue, a pessoa que emprega e a pessoa que está interessada em talento, está muito próximo e está muito íntimo de quem está começando. Então, assim, é um pulo para quem está dentro daquele grupo entrar em contato com alguém para perguntar de um escritório e conseguir uma indicação e nisso não é tão impossível assim também, né? Fica tudo muito mais próximo. Então, essa era uma das ideias que eu queria muito, e por isso que eu queria muito que a gente tivesse mais estudantes, porque a gente pudesse aproximar mais a universidade da indústria, de certa forma. Começar a trazer essa galera que pode ter alguma deficiência ainda numa habilidade ou outra, que é normal, assim, ninguém sai da universidade 100% preparado para qualquer trabalho, mas que a gente pudesse, de alguma forma, juntar isso e pudesse um lado ajudar o outro de certa forma, né? Tanto a indústria para se atualizar o que a universidade está pesquisando e criando de inovação, mas, ao mesmo tempo, os estudantes aprendendo com o que a indústria está fazendo e aprimorando as habilidades que eles têm. Então, acho que isso foi muito importante para a gente, começar a ver que esses laços estão diminuindo, né? Essa distância está diminuindo e que esse acesso está muito mais possível e muito mais viável. A gente tem várias pessoas no grupo que são diretores criativos, que são seniors, então são pessoas que têm como ajudar de certa forma, né? Seja um feedback no portfólio ou seja uma indicação para um escritório. Esse tipo de
de coisa é muito importante, porque no final das contas, isso conta muito para você conseguir um trabalho. Como aqui, na maior parte das vezes, acontece. Se você não entrar em contato com as pessoas para tentar fazer essas pontes e esse networking, você não chega onde você quer chegar. Então, isso tem sido fundamental. Assim, é legal a gente ver que tem alguns estudantes já no grupo que estão trocando com a gente e tal, e ver que eles estão interessados em aprender. Assim. Acho que isso é uma das coisas mais legais assim, que a gente vê que acontece no grupo. E uma coisa legal que acho que a Tati falou sobre networking, né, e tal, sobre trabalho. Galera, conseguiu um trabalho, contato gasto grupo. Puta, aconteceu isso? Rolou isso? Eu não cheguei a Rolou acompanhar. mais de uma vez. Que legal, cara. Fiquei, Caralho. muito feliz na hora. Mano. Nossa. O que eu ia falar era justamente... Agora tem uma coisa que a gente sempre via para os gráficos, para os designers de interior, para o pessoal do UX. Até o Marcos, na época que a gente criou o grupo, o Marcos falou que o pessoal do automotivo tinha também uma comunidade de WhatsApp deles, né, que acabou, acho que meio que acabou migrando para o DI. A gente tinha que esquecer isso. Pois é, eu acho que assim, faltava isso para a gente, né? Os gráficos todos têm isso há muito tempo, né? Esses ambientes de troca. E a gente, assim, por exemplo, se você quisesse, sei lá, um exemplo de uma coisa que aconteceu lá no grupo, o pessoal, como é que eu faço essa modelagem no SolidWorks? Se você quisesse procurar isso, você só encontrava em comunidade gringa, tá? Comunidade internacional. Quer dizer, você fica pensando, caramba, será que ninguém passa por esses problemas aqui no Brasil? Tem mais alguém que modela em SolidWorks e que sofre para fazer isso? Será que só a gente que está fazendo isso? E várias outras coisas. E eu acho que justamente foi legal a gente poder criar esse espaço de troca, né? E aí, lógico, todas essas coisas que a Tati, o Jonathan e o Marcos falaram, né? Essas possibilidades são riquíssimas. Cara, você passa, às vezes, sei lá, 3, 4 dias sem entrar no grupo do WhatsApp, você vai ver, tem 1000 mensagens. Se você consegue parar para ler as 1000 mensagens, que isso é um outro problema, cara, você encontra discussões assim incríveis que você não imagina. No meio de milhares de figurinhas e brincadeiras e zoações, tem discussões até profundas sobre vários aspectos relacionados ao design, sobre sketch, rendering, modelagem, processo, relação com o chefe, relação com o cliente. Abriu a minha cabeça de uma maneira que eu não imaginava que fosse abrir. A gente descobriu, assim, tinha escritórios que a gente nem conhecia, tinha gente fazendo freela que a gente não sabia onde estava. Foi assim, surpreendente nesse ponto também, né? De ver o quão espalhada a profissão está no Brasil, né? A gente saiu desse eixo Rio-São Paulo, que é o que a gente conhecia, e a gente partiu para um eixo nacional, né? Entender que tem design internacional. É isso aí. Exato. Porque a gente tem gente até na Ásia. Verdade, DI, galera, design internacional. Basicamente isso. A gente está trabalhando dos Estados Unidos à Europa e à Ásia. Então, assim, é incrível assim, a expansão, né, desse grupo e para onde ele foi parar, né, de certa forma. A gente tem alemão lá, né? Intruso, tem um alemão infiltrado lá. Verdade. Ele trabalhou com a gente na Ilha da Costa. O tio. Ele entrou, que ele achou que o grupo era da galera da Ilha da Costa, aí ele entrou. O tio já abandonou o DI já faz tempo. Mas ele é quase brasileiro, né? E escolher essa plataforma, por que essa plataforma? A gente sabe que, como até conversou, fora funciona melhor o Discord, né? Por que essa plataforma vocês acham que funcionou melhor do que, por exemplo, fazer num Facebook? Eu sei que o Facebook tá pra velho já, mas sei lá, num TikTok não ia dar, né? Por que essa plataforma? Você não acha que essa plataforma também torna mais direto, torna mais íntimo essa discussão? WhatsApp, assim, acho que primeiro porque ele é extremamente difundido no Brasil, né? Acho que é um dos países que mais usa o WhatsApp. E a nossa ideia inicial era começar no WhatsApp para chamar as pessoas para, então, trazer elas para o Discord, né? Mas, por enquanto, está fortemente concentrado assim no WhatsApp. O WhatsApp ele tem a vantagem que como o Jonathan falou, é um aplicativo que todo mundo usa para tudo hoje, né? Tipo assim, alguém estava me falando outro dia que até, tipo, loja tá usando o WhatsApp para vender por conta da pandemia. Então, assim... A gente faz proposta de negócio já mirando isso, já mirando um número específico até para cada vendedor. É o retorno, né? Não sei se vocês passaram por isso, eu passei que minha mãe fazia isso quando era mais nova, eu era pequena, eu lembrava. Ia na casa das clientes, com uma mala cheia de roupa, vender roupa para cliente. As lojas estão fazendo isso, estão mandando as malas, tá tendo um pouco desse retorno que é muito legal, cara. A gente acabou utilizando a plataforma do WhatsApp por causa disso, porque a gente sabia que era uma plataforma que, assim, brasileiro em geral ia usar, que era justamente o grupo que a gente estava procurando, né, designers brasileiros. A gente sabia que, seja para conversar com família, amigos, mesmo que você esteja fora do país, você ainda continua usando o WhatsApp, porque é a plataforma que
essas pessoas continuam usando. Então, a gente sabia que a adesão das pessoas ia ser muito mais fácil pelo WhatsApp do que se a gente chamasse diretamente pelo Discord. E a discussão é orgânica, né? Então, assim, eu postei um negócio, aí alguém responde, aí outra pessoa vai e escreve. Uma coisa que a gente vê que é um pouco uma deficiência do WhatsApp é essa questão de ser orgânico demais. Porque, de novo, a gente fica com 1000 mensagens, e aí, para você ler cada tópico, às vezes tinha alguma mensagem ali que não era interessante, mas tinha uma específica que você queria muito ler, um assunto muito importante para você que você perdeu. Então, nesse ponto, a gente viu a vantagem de migrar para o Discord, porque o Discord permite que a gente tenha pastas, né? Organize o assunto. Mas, de qualquer maneira, a gente percebeu que precisa viver os dois mundos, né? Assim, tem funcionado a gente ter a conversa diária no WhatsApp das pessoas contando do dia a dia delas, e também ter a opção do Discord. É um lugar que a conversa fica mais preservada, né? Não some tão facilmente quanto no WhatsApp, mas que o assunto continua rolando lá, enfim, e tem os tópicos mais organizados, você pode procurar o que você está querendo ver. A gente tem pastas que são específicas de determinadas habilidades, tem gente que abriu pasta sobre Rhino, enfim, a gente tem uma estrutura que permite você voltar às conversas e buscar aquele conhecimento de novo. Então, eu acho legal que estrategicamente, quando você fala disso, é interessante, porque estrategicamente eu tenho mais facilidade de entrar no WhatsApp, a pessoa se permite entrar e falar, legal, e daí fala, eu quero me aprofundar, depois daqueles 10%, eu vou para o Discord realmente. Eu acho isso interessante. Estrategicamente, a gente fala muito isso para a empresa. Tem que agarrar a pessoa e depois jogar. Talvez na ciência do Discord dividido, igual acontece com fórum, com coisa, fica tão restrito que a pessoa acaba tendo aquele medo, né? Quando a padaria de bairro pede para você fazer um novo desenho, você faz um puta desenho, para de entrar a galera do bairro porque acha que tá muito caro, sabe? É meio por aí. Assim. O Discord, eu acho que a gente ainda está pensando como trazer mais movimento para ele, né? Porque até eu sou culpado disso, eu estou tão sem tempo assim que eu não estou conseguindo nem entrar no Discord para conseguir movimentá-la mais, postar e trazer a galera para interagir mais lá. Como a Tati falou, você consegue ter uma organização muito, muito melhor lá dentro, né? E ele serve também como uma biblioteca, né? Para todo mundo. Então, você entra lá, você quer buscar um programa novo para fazer não sei o que lá. Você entra lá, você vai encontrar alguma coisa sobre isso, uma fonte ali de informação, né, e conhecimento. É meio mal comparando, é como se o WhatsApp fosse um churrascão da galera. O Discord é um congresso. Churrasco na laje. É um congresso. E o Discord é um congresso de design. De verdade, você vai para cada lugar assim, não, agora eu quero falar sobre modelagem 3D. Você vai na mesa de modelagem 3D. Agora eu quero falar sobre negócios e design. Aí você vai para o outro lado. Esse é o Discord. O WhatsApp não. O WhatsApp é todo mundo falando tudo ao mesmo tempo, servindo uma carne, tomando uma cerveja, fazendo bagunça. Botando a figurinha da batatinha epilética lá. Vou até colocar ela agora aqui, ó. Ninguém falou nada hoje no grupo. Olha que absurdo isso. Ninguém falou nada no grupo hoje. Hoje tá aqui final de semana. Falou o quê? Ninguém falou nada. Não, ninguém comentou nada. É verdade, a última mensagem é de ontem, 10 da noite. E apagaram. Que vai dar aquela epilepsia, tá ligado? Lembra da epilepsia? O cara fica assim, ó. Deve estar todo mundo epilético em casa, deve ser isso. Cara, pior que teve um que falou que é epilético e que a parada não dá ataque. Alguém no grupo falou Teve um teste. Alguém no grupo falou que é epilético, mas que vendo a batatinha não tem problema, que ela tá liberada, pode mandar. A gente fazia esse teste com o Barão ele não era epilético, mas é daltônico. A gente fazia teste com ele. A gente uma vez zoou ele com essa história. Cara, legal, meu. A gente está dando aí 1 horinha. Hoje era um bate-papo mais rápido com vocês. Eu queria agradecer aí o seu trabalho, pelo design, assim, como, de certa forma, em um start há um pouco menos de um ano, né? Acho que vai fazer 1 ano aí, mês que vem, que a gente criou o DIBR com a tentativa de unir, né, os profissionais, os estudantes, e deixar menos questionamento aparente, sempre criar um questionamento novo para o amanhã. Você também aí está fazendo algo muito legal, assim, para, de certa forma, convergir, né, nossas forças para um ponto em comum, que é fortalecer. Só 1 mês de diferença, viu, cara? Eu comecei em dezembro. Caraca, isso é muito irado, cara. Podcast e tava como os mais ouvidos de muita gente, né? Lá no grupo o pessoal postou print também, eu botei lá. Porque é isso, a gente é muito carente, né, de uma galera que tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E, acho que trabalhos assim, acho que já surgiu algumas coisinhas lá dentro do grupo,
de grupos paralelos e coisas do tipo, que a gente se ajude, né? Que a gente se ajude, porque na hora da gente estar sozinho lá com o cliente, seja um freela ou junto com uma equipe para falar de design, a gente tem que estar preparado. E a preparação é tão única, né? Tão individual, cada um tem tão sua história. Enfim, acho que o grupo, né? Acho que fortalece. Ele é tão... todo mundo tem sua história individual, essa história de design, né? Acho que o grupo ajuda, né? A cada um aumentar o seu repertório individual, fortalecer o discurso como um todo, né? Para os clientes, para possíveis alunos, enfim, para todo mundo que quer saber um pouco mais de design, ou está afim até de pagar pela gente, né? Que a gente tem um discurso mais, claro, né? mais forte, mais pesado, mais assim, que as pessoas vejam valor na nossa profissão. Tá junto, né, nisso. Sim, sim. É uma construção coletiva. Sim. E acho que é o mais importante, a construção coletiva, assim, deixar bem claro isso, que todo mundo está ali, está ajudando diariamente, um monte de gente ali que efetivamente faz o grupo rodar. Acho que não só nós 4 aqui, acho que tem mais gente ali. Acho que são os 210, 215 que efetivamente estão fazendo a parada mudar. Enfim, a gente deu o start, né? Mas a coisa só tem sentido quando está todo mundo junto. Beleza, turma. Mais alguém? Alguém que falou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não precisa. Estou perguntando porque às vezes quer falar, sei lá, tipo, foda-se. Cara, eu queria te agradecer também pelo espaço, pela divulgação do grupo. E eu queria reforçar o que o Marcos falou. Eu acho que nós 4 criamos aquele grupo de WhatsApp e a comunidade do Discord, mas, assim, a gente só deu um pontapé inicial. Eu acho que agora ele é, mais do que nunca, uma construção coletiva. O que a gente vai fazer com esse grupo? O que vai derivar daí, o que vai nascer daí, é uma coisa que vai ser limitada apenas pela nossa própria ação, de todos os 214 e de todos os que ainda puderem entrar. E eu acho que é muito importante que todos nós possamos construir uma coisa que sirva para todos nós, que possa servir a nossa profissão, que possa nos ajudar a nos tornarmos profissionais melhores, contribuir para enriquecer a nossa profissão, para divulgar a nossa profissão, para as pessoas entenderem o que diabo a gente faz, entendeu? Para as pessoas entenderem o valor que a gente tem, que a gente não faz só um desenho bonito, que a gente pensa, isso é muito importante, a gente pensa não só os objetos que a gente tem ao nosso redor, mas a gente pensa tudo que permeia a nossa vida, sabe? Dos serviços, dos objetos, da relação entre eles e da relação entre as pessoas. Divulgar esse trabalho é uma coisa sensacional e eu queria te agradecer pelo espaço e pelo trabalho que você vem fazendo. Eu agradeço vocês. Eu também roubo as palavras do Guilherme. Agradeço também a oportunidade aqui também de ajudar a divulgar a nossa comunidade e a nossa profissão também, né? E eu espero que esse grupo continue crescendo cada vez mais. Pelo que a gente viu esses últimos meses, eu acho que tem tudo para se tornar ainda maior e mais interessante, e eu acho que é isso. Hulk, eu queria agradecer o espaço para a gente poder divulgar um pouco o grupo e falar um pouco sobre o que acontece dentro do grupo, porque tem muita gente que vem me perguntar, mas o que esse grupo faz? E, enfim, e aí quando a pessoa entra no grupo, fica, caraca, é muito legal, tem muita informação interessante, tem gente que estava falando que ganhou esperança de novo em fazer design de produto, porque viu a quantidade de gente que estava na mesma situação, estudando e aprendendo e crescendo na profissão. Então, eu queria agradecer de verdade pelo espaço para a gente falar um pouquinho sobre o grupo, sobre o trabalho que você tem feito com o podcast, trazendo vários profissionais da área que a gente mesmo não conhecia, tinha muita gente que você trouxe para conversar que eu comecei a aprender sobre e comecei a estudar sobre depois. Então, queria agradecer por esse ponto e queria fazer um pedido, na verdade, para todo mundo que vai ouvir esse podcast mais tarde, que traga mais gente, encontre mais pessoas que estejam interessadas em participar, porque é o que os meninos falaram, assim, é o coletivo que faz o grupo tão sensacional, é a troca diária, é o conhecimento compartilhado que faz a gente melhorar como profissional e que faz a discussão ficar interessante e ficar cada vez mais proveitosa. Então, assim, estudantes, júnior, sênior, diretor, o que seja, assim, a gente quer trocar justamente com pessoas de níveis diferentes e habilidades diferentes, porque é assim que a gente cresce, tanto como profissional como categoria, né, como design de produto. Eu agradeço vocês, não só pelas palavras carinhosas, obviamente, vocês estão aqui, tem que falar bem, né? Claro, isso. É o storytelling. É padrão, gente, está escrito no coiso deles, eles têm que falar bem no final. Tem que saber, é muito storytelling. Mas, assim, uma coisa que é legal que aconteceu, e eu agradeço também ao grupo de vocês em relação à profissão, agora falando da profissão,
porque quando começou a ideia lá atrás, há 3 anos atrás, né, uma das coisas que eu tinha observado nos YouTubers e que eu achava muito legal, né, YouTubers e podcasters, essa nova conexão de não ter mais uma mídia centralizadora, eu percebi muito que esses caras, eles conversavam entre eles. Eu percebi muito que existia muito essa conexão, então um canal não precisava competir com o outro. E essa é uma briga que eu tenho constante. Inclusive o Teixeira também virou um belo de um parceiro, o Marcelo Teixeira, que montou o canal dele, está fazendo coisa. E a gente está trocando muita informação. Então, quando vocês surgiram com isso, com esse grupo, eu entrei, tive a felicidade de entrar. Aliás, chamado por um aluno, foi muito legal. Quando eu olhei isso, falei, puta, que legal, cara. Quer dizer, tem mais gente querendo e eu quero que não fique, por exemplo, centralizado. Né? Esse grupo discute isso, esse grupo discute isso. Né? Esse grupo está mais dentro disso, mas a comunidade, que cada um, vocês têm 200, a gente tem 1.000 ou mais. Então, a gente vê que essa comunidade ela acaba se transformando e se conectando em algum ponto. Então, eu agradeço o trabalho de vocês, porque não é fácil, tá? Não é fácil o que vocês estão fazendo, é difícil pra caramba, é uma coisa que faz parte da nossa profissão e que eu acho que valida também a própria profissão, que é a conexão, network, tá? Então, obrigado também por ter cedido o tempo de vocês, foi um rolo aqui, tem gente que tá 3 horas à frente, gente que tá 2 horas atrás, eu que tô na hora certa, né? Aquelas coisas bem escrota, né? Aquelas coisas bem escrota. Tá? E, mais uma vez, obrigado, parabéns. Vocês são foda pra caralho, foi um puta prazer. Tchau, tchau. Feliz Natal também. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, Feliz Carnaval. Maneiro, a gente vai aparecer no especial de Natal, hein? Maneiro. É verdade, né? É o burrinho aí, especial de Natal. Vai tocar todas as músicas de Natal maneiro. Tem que botar a batatinha dançando as músicas de Natal. Vai ter que botar a batatinha. Bota a batatinha dançando.